informação do relatório que apontava ali o acidente, né? Apontava detalhes, na verdade, do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça. A matéria foi trazida pelo Léo Dias e a gente mostra agora aqui para você. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da Força Aérea Brasileira, apresentou então na tarde dessa segunda, na tarde de ontem, um relatório que investigava ali o acidente aéreo que causou a morte da Marília Mendonça em novembro de 2021. A gente trouxe aqui a cobertura para vocês na época, nós mostramos os detalhes e é importante lembrar que muito tinha sido dito sobre uma falha do piloto, né, que o piloto teria sido negligente, outra que o avião poderia ter sido o causador. A própria empresa de táxi aéreo chegou a emitir uma nota e esse relatório, né, que foi divulgado em entrevista coletiva, ele diz que a responsabilidade ali, né, que não houve uma falha do piloto e não houve uma falha da aeronave. Antes da gente abordar aqui o resultado do relatório, é importante lembrar que a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, que estaria presente na leitura desse laudo, ela não se sentiu muito bem, não se sentiu confortável em participar e não esteve presente. E aí o Dr. Robson, né, advogado responsável, disse o seguinte, abre aspas, o CENIPA não é um órgão que visa acusar, que visa identificar responsáveis ou coisas do gênero. A intenção deles é criar ambientes para que situações futuras sejam evitadas, situações como a que ocorreu com a Marília. De modo geral, o CENIPA entende que não houve por parte das decisões do piloto nenhum erro. Todas as decisões que foram tomadas pelo piloto na ocasião, ainda que fora de um plano de voo, não estavam erradas. Esse relatório, então, disse que o que provocou, né, o acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça foi a colisão, ou seja, foi a presença daquelas torres de energia. Elas estariam não em conformidade com as normas, é isso, né? Isso, aquela linha de transmissão estava na área irregular, né? E o CENIPA agora vai indicar, dentre as possíveis melhorias para aquela região, identificação do cabo, né? Da linha de transmissão para que sejam colocados ali identificadores na região para evitar, né? Que algo como esse se repita, um acidente como esse se repita. Inclusive, houve questionamento sobre falha mecânica, né? E aí o relatório diz o seguinte: não houve nenhuma falha da aeronave, não houve pane, não houve falha do objeto, nem mecânica, não houve nada desse tipo. Também não houve nenhum erro por parte do piloto. Então, assim, são realmente o que mostra, né, que não foi um erro humano ali e também não foi um erro técnico. Foi realmente aqueles cabos ali que estavam na região e não estavam devidamente sinalizados. O erro humano não estava no piloto, né? Nem na aeronave, exatamente, né? nem na aeronave, estava exatamente ali naquela região, né? É muito triste a gente ver isso, porque a gente perdeu, eu sempre falo, a gente fica bem mexido com esse caso, né? Pegou todo mundo de surpresa na época, mas por conta de uma falha de sinalização, por conta de uma falha, porque o piloto estava capacitado, estava treinado, não errou, a aeronave também não havia nenhum tipo de falha, né? Mas uma falta de sinalização acabou vitimando não somente a Marília, mas outras 4 pessoas nesse acidente que aconteceu em novembro de 2021 e que até hoje deixa o Brasil aflito, né? Muita gente ficou apática na frente da TV, eu me incluo entre essas pessoas, né, que ficou ali na frente da TV sem acreditar no que estava assistindo, tudo isso por conta de uma falta de sinalização adequada, né? É verdade, né? Então houve essa investigação, um tempo bem grande, inclusive, né, para que tudo fosse apurado da forma correta. A gente vê aí algumas imagens. Essas imagens, elas foram ao ar alguns minutos após o acidente, né, quando ainda não havia a confirmação da morte da Marília Mendonça. Nessa imagem que a gente viu agora aqui na tela, a informação que a gente tinha é que a Marília, ela estava no hospital, que já estava tudo bem. A gente sabe que o resgate levou um certo tempo, a gente consegue ver aí imagens um pouco mais à frente, né, do anoitecer, a aeronave ali caída em uma cachoeira em Serra de Caratinga.
E agora chega, então, pra gente esse relatório do CENIPA que garante que as condições eram ok, que a aeronave estava em perfeito funcionamento e que toda a conduta do piloto também seguia as normas e os protocolos. O que estava irregular ali era a fiação, né, a parte elétrica dos postes que estavam na região, que era bem no finalzinho, bem ali no comecinho da pista, mas quando o avião já estava embaixo, então não tinha uma sinalização. E eu lembro também, né, Ítalo, que na época muito se falava a respeito de só pessoas que já conhecem essa região que costumam pousar nesse aeroporto, né, o que não era o caso desse piloto. Ele não tinha tanto costume em pousar nesse aeroporto, o que pode ter causado também aí a não identificação. Afinal, esses cabos não estavam sinalizados. Agora que a empresa, a concessionária responsável, seja responsabilizada e penalizada, né, por isso, por usar esse local sem a devida sinalização, que infelizmente tirou da gente uma das maiores vozes do nosso Brasil.